Olá pessoal, tudo bem? Essa aula de hoje, ou esse webinar de hoje, na verdade, vai ser uma mistura entre uma videoaula do curso que a gente montou sobre a alteração da lei do Scoserve, como as empresas devem se preparar e como e onde declarar as informações que antes eram declaradas no Scoserve, mas também vai servir como um webinar aí gratuito, publicado no nosso canal no YouTube, mais resumido, claro, mas para pelo menos levar as informações para conscientizar as empresas do que pode e deve acontecer daqui para frente, né? Então, por que essa alteração na lei dos COSERV transfere o problema da área de Comex para a área fiscal, contábil das empresas, ok? Como saber, primeiro assim, como saber se a sua empresa está impactado ou não por essa alteração. Eu vou começar pelo lado direito ali, depois eu me puxo para o lado. Então, se a sua empresa tem, por exemplo, pagamento de feiras, estandes, outros custos de promoção, exposição de produtos, serviço ou destino turístico no exterior, sim, não é todas as alternativas verdadeiras, é uma alternativa verdadeira, a sua empresa já está impactada. Se você faz pagamento internacional via cartão de crédito, na compra de softwares, aplicativos, serviços na web, como cloud, servidores, aí, e-mail, aplicativos diversos, né? Muito comum hoje, quase todo mundo tem alguma despesa internacional no cartão de crédito. Se a sua empresa contrata projetos um pouco mais robustos de fora do Brasil, como pagamento de licença de uso de software, ou licenças para distribuição também, treinamento, implantação, manutenção mensal de softwares do exterior. Se a sua empresa tem exportação ou importação de mercadoria ou de serviço, seja pagamento e recebimento via câmbio, via conta no exterior, ainda via cartão de crédito, no caso de serviços é mais comum, meios eletrônicos, Stripe, PayPal e outros meios hoje disponíveis, ou ainda via cripto, que já tem gente operando também, né? Com criptomoedas. Se você tem transações com paraísos fiscais, às vezes mesmo que você não saiba, né? Às vezes um transportador de um prestador de serviço de transporte de frete internacional, né, pode ser domiciliado no Panamá, em Singapura, em Hong Kong, e às vezes as empresas não leem lá um verso sei lá, do conhecimento de transporte e não tomam conhecimento disso, né? Não é só para DIF, para SF, mas também para Transfer Pricing, para outros blocos internacionais aí da ECF. Se a sua empresa tem pagamento de fretes internacionais, seja em reais no Brasil, na mão de terceiros, que é onde tem mais dúvida, seja via câmbio para o exterior, que é a minoria, né, faz câmbio. Normalmente quem faz câmbio são os agentes de cargo, agentes marítimos, né, que coletam os valores no Brasil e fazem, ou deveriam fazer câmbio do valor integral, ou ainda se você paga esse serviço a partir de uma conta no exterior. Outro que também gerou bastante dúvida na época do Scorsese foi o pagamento de THC, capatazia aqui no Brasil, seja pago em reais aqui, seja via câmbio para o exterior, ou seja ainda a partir de contas no exterior também. Isso depende bastante de negociação com armadores, transportadores, etc. Outro pagamento bem sensível é o de comissão de agente na exportação, nós vamos falar mais dele depois. Também para aqueles brasileiros empresas que exportam DDP, por exemplo, para entregar na casa do cliente lá fora, contratam transporte, movimentação, armazenagem lá fora e tem que pagar, e tem um IR a ser pago, que normalmente tem uma redução a zero e as empresas não pagam, mas tem que declarar para ter o benefício e tal, né? Seja via conta no exterior ou seja via câmbio também. Então, se qualquer dessas alternativas aqui for verdadeira, né, então você precisa no mínimo saber o que muda com essa alteração agora na Lei 2.546, que foi a lei que originou o SCOSERV, modificada agora, essa lei era de 2011, modificada pela medida provisória 1040 de 2021 agora, tá bom? Então, antes da gente seguir, deixa eu falar aqui de algumas novidades que a gente tem aqui na WTM. E, gente, hoje esse webinar e essa videoaula bônus, né, do curso, eu vou fazer aqui sem pressa. Quem quiser ver no YouTube depois pode acelerar no 1,5, 2, né? Quem gosta de ver rápido. Também porque eu quero entregar um conteúdo aí de qualidade para quem precisa de informação. Vai ficar gravado, então se você não conseguir acompanhar ao vivo aqui a transmissão, você pode voltar e ver depois no mesmo link,
sem nenhum problema, tá bom? Então vamos lá falar um pouquinho aqui, eu nunca conto as novidades da WTM, o pessoal reclama que eu fico sabendo depois, por e-mail, e muita gente nem fica sabendo. Então, o WTM Bank, né, gente, que é o nosso banco digital para quem quer compliance nesses pagamentos internacionais, via cartão de crédito, via câmbio, etc., ele já está disponível aqui nesse link, né, no wtmbank.digital, para pessoa jurídica, já pode abrir conta pelo Internet Banking, e pessoas físicas podem baixar na loja aí do Android ou do Google, né, ou da Apple, para abrir contas pessoa física. Nós também temos agora um serviço chamado WTM Transfer, que é a nossa loja online para compra e venda de moeda em espécie ou para remeter ou trazer dinheiro, né? Normalmente pessoa física tem um limite ali de até 10 mil, agora não lembro se é de reais ou dólar, mas quem quiser clica ali e acompanha a nossa loja online, já pode comprar moeda e receber inclusive papel moeda no conforto aí da sua casa ou sacar em alguns caixas aí Brasil afora, tá? Também ampliamos os nossos canais de câmbio para exportação e importação, né? O serviço da WTM Finance agora conta com um serviço de pacote full compliance, como a gente chama aqui, que é basicamente a classificação fiscal da transação, o cálculo, geração e liquidação de DARFs no dia do pagamento, declaração automática de DCTF, DIRF, DCTF mensal, DIRF e ISF anual, e aí a gente envia os arquivos, os relatórios para a contabilidade, né, do cliente, para que a contabilidade faça a transmissão dessas obrigações. Aplicamos inteligência tributária para classificar fiscalmente as transações e aplicar acordos para evitar a dupla tributação, né, os ADTs, para fazer com que as empresas economizem nos pagamentos. É difícil uma empresa hoje fazer um pagamento de serviço para o exterior e pagar certo. Ou as empresas pagam imposto para menos ou normalmente pagam para mais. Então, esses pagamentos que são feitos através do nosso serviço WTM Finance ou WTM Pay contam com o apoio aí de inteligência tributária para pagar corretamente, nem para mais nem para menos. Sobre ainda os pagamentos via cartão de crédito, que a gente chama de WTM Pay, nós também criamos agora um robô para monitorar gastos internacionais nos cartões de outros bancos, como Itaú, Bradesco, e estamos desenvolvendo outros também. Assim você coloca lá o acesso ao extrato do seu cartão e a nossa ferramenta vai lá e baixa, né, todos os dias as transações que teve no dia do pagamento, onde são devidos algumas datas ali de IR, CID, PIS, COFINS, né? E aí, claro, o monitoramento é gratuito, não paga nada para monitorar o seu cartão, os que a gente já desenvolveu, estamos desenvolvendo outros, mas também quem usar lá o serviço gratuito vai poder contratar o pacote Full Compliance e ter toda essa inteligência tributária e geração e liquidação de guias de impostos, além da geração dos relatórios aí para declaração das obrigações acessórias, tá? Nossa ferramenta de extração de dados do Siscomex também pode ser utilizada gratuitamente agora, tá? Tudo aqui no link. Esse material todo vai estar disponível no link aqui do vídeo no YouTube e na videoaula para quem está dentro do nosso curso, né, de alteração da lei do Siscoserve. Outra novidade, nossa unidade nova lá nos Estados Unidos, da WTM-USA, International Payment, está aberta, está operacional. Então já podemos pagar e receber em nome de clientes aqui do Brasil, exportadores, importadores, né? Tanto para os Estados Unidos quanto para outros mercados em que faz mais sentido faturar e pagar a partir dos Estados Unidos, tá? E mais, algumas novidades que vem por aí, nós estamos nos integrando à maior e mais moderna rede de pagamentos cross-border do mundo. Por enquanto não vou dizer o nome, mas daqui a pouco vem novidade por aí, né? Aguardem. E também estamos aí adquirindo uma licença para operar um banco na Europa, para que a gente possa abrir contas, principalmente de pessoas jurídicas, mas também de pessoas físicas no segundo momento, para terem aí contas em Libra, em euro, em dólar e poder também receber pelas suas exportações ou pagar suas importações de mercadorias e serviços a partir da conta no exterior. E aí vai ter, claro, serviço de Derex e outros serviços aí que a gente vai agregar nesse pacote automaticamente, tá? Então lembrando, né, gente, que essa aula aqui para quem está dentro do curso já é uma aula bônus, né, para facilitar e para melhorar a comunicação das áreas de suprimentos, vendas, áreas que compram serviço nas empresas com a área fiscal e contábil. Então essa é uma aula bônus que a gente resolveu também colocar aqui à disposição do público no nosso canal do YouTube, né? Então, para quem já viu dentro do curso, não se assustem ao ver alguns slides aqui repetidos. Claro que a gente não vai entrar tanto em detalhe quanto a gente entrou explicando tudo no curso, né? Mas a ideia aqui é para quem
não está lá dentro do curso ainda, poder entender, pelo menos entender de maneira mais macro o que fazer daqui para frente. Tá? O objetivo de distribuir essa aula é ao menos conscientizar as empresas para que elas não corram aí tantos riscos de compliance. Então, para quem ainda não se inscreveu, não contratou o curso, está aqui, tanto clicando nessa imagem quanto nesse link aqui está disponível. E aí, advogados, contadores, servidores públicos, técnicos do PEX e outros profissionais aí, existem algumas categorias, né, associados de entidades parceiras nossas, né, várias são as entidades nossas parceiras de contabilidade, do pessoal de plástico, enfim, tem uma série de entidades cujos associados têm vantagens aqui conosco. Então, se você já não tem o cupom de desconto, você pode solicitar clicando aí nesse link, né, e falando com um dos nossos consultores, tá bom? Então vamos lá frontalmente aqui para entender em que casos a sua empresa estaria exposta a essa alteração na lei dos COSERV e quais transações podem ser passivas de declaração e nas outras obrigações citadas pela alteração. Daqui a pouco a gente vai ver a alteração. Eu estou primeiro contextualizando, tentando criar aqui uma conexão, né, na cabeça das pessoas do seu dia a dia para com essa alteração. Porque você não fala assim, Ciscoserv, Ciscoserv já acabou, morreu, não tenho mais que me preocupar, né? Só que ainda não acabou a novela, vou daqui a pouco dizer o que falta, né? Já foi feita a revogação, agora foi alterada a lei, já tinha sido feita a suspensão antes, então eu vou explicar daqui a pouco o que falta, mas eu quero deixar claro que a Receita Federal, principalmente, bem como outros órgãos de governo, não estão abrindo mão para fins estatísticos, muito menos de fiscalização tributária, de transações como essas aqui que eu vou mostrar, né? E existe uma diferença grande entre transações em que as empresas pagam diretamente, normalmente via câmbio, é o meio mais comum de pagar diretamente, recebe uma invoice, paga via câmbio, emite uma invoice, recebe via câmbio. Esses pagamentos e recebimentos via câmbio são pagamentos e recebimentos que as empresas tocam muito mais, que estão no seu ERP, no SAP, no Oracle, no TOTS, etc. Então esses pagamentos, tanto a área financeira quanto a área fiscal, contábil das empresas, tem mais conhecimento sobre o acontecimento e até o detalhe dessas transações. Mas pagamentos que eu chamo de indiretos, pagamentos no cartão e pagamentos de despesas, por exemplo, de comércio exterior, normalmente não são tocados diretamente pela equipe financeira e pela equipe fiscal, tributária, contábil das empresas, e aí o risco de inadimplência nas tais das outras obrigações acessórias é maior. No caso do câmbio, não é inadimplência no câmbio, mas as empresas não fecham câmbio desse tipo de pagamento aqui, pagam via cartão ou pagam via numerário, via adiantamento ou reembolso para terceiros, e é nesse tipo de pagamento aqui que eu quero chamar a atenção, que estão os maiores riscos das empresas cometerem os erros mais comuns de interpretação. Então, primeiro eu vou direto para o caso real, para o caso concreto, onde ocorrem os maiores problemas, depois eu vou para a teoria. Então, primeiro a prática, depois a teoria. Então, assim, na prática, né? É muito comum a gente ter transações aqui que geram IOF, né, no cartão de crédito. Aqui é um exemplo real de um extrato de cartão de crédito, tá, gente, em que foram contratados aqui serviços de Google, Amazon, que agora até fatura no Brasil, mas nesse tempo aqui faturava fora, G Suite, Pipedrive, LinkedIn, enfim, Vimeo, uma série de ferramentas, e aí tem uma série de outras, Salesforce, LinkedIn, Slack, algumas delas são de paraísos fiscais, então a tributação é ainda maior, né, o custo é ainda maior. Então, assim, é comum que as empresas tenham nos seus extratos de cartão de crédito lançamentos como esses aqui. No caso de serviços, tecnologia, né, normalmente um ticket médio menor. E também é comum que as empresas tenham prestações de conta, como essas aqui da direita, né, de comércio exterior, com vários tipos de pagamentos de despesas. Inclusive, eu vou chamar atenção depois ali, ó, para o IOF, tá? Nesses pagamentos também tem IOF, tá bom? Por quê? E aí eu faço algumas perguntas. Esses pagamentos todos, como é que eles estão detalhados no sistema corporativo da sua empresa? Será que cada recebedor desses aqui, ó, que está no extrato do cartão, é cadastrado no RP?
é colocado NIF, endereço, país, os dados todos do beneficiário, que eram dados obrigatórios no Siscoserve, e aí muitas empresas, como não tinha isso no RP, acabaram criando planilhas, módulos à parte, ou contratando terceiros ou funcionários para juntar essas faturas de software, para juntar essas pastas de comércio exterior, botar em algum controle sistêmico ou Excel e digitar ou transmitir para o antigo Siscoserve lá para o governo, certo? Só que o que eu quero deixar claro aqui é que o Siscoserve não era a única obrigação acessória onde essas informações deveriam ser apresentadas. E vou mostrar que o governo está, desde que ele anunciou que o Siscoserve ia ser desligado, que as transações, as operações que eram informadas no Siscoserve estavam dispensadas de registro no Siscoserve porque seriam buscadas de outras obrigações acessórias que já são apresentadas pelas empresas para o governo, do câmbio e de outras obrigações. Só que essas transações aqui não são câmbio e normalmente também não são lançadas pelas empresas nas tais das outras obrigações acessórias. Então, fica o alerta para a sua empresa medir quais transações estão nos cartões aí de crédito, quais transações com o exterior, de domiciliados no exterior, estão nas prestações de conta de comércio exterior, para você identificar o beneficiário, país, NIF, endereço, etc., identificar a transação e eventualmente informar nessas outras obrigações. Ainda pergunto, como que é controlado esse pagamento hoje via terceiros? A maioria dos importadores e exportadores paga via terceiros. Não é só importação e exportação de mercadoria, também tem registro de marca, de registro de patentes e outros serviços que contam muitas vezes com agentes intermediários. E aí esses agentes, por exemplo, advogados de marcas e patentes, propriedade intelectual, pagam ou subcontratam escritórios fora do Brasil, pegam dinheiro das empresas aqui no Brasil, pagam esses prestadores lá fora. Como é que você controla isso? Você não controla? Você não cadastra o efetivo recebedor, o beneficiário? Saiba que a Receita Federal normalmente considera você, a sua empresa, como fonte pagadora desses rendimentos para os domiciliados no exterior. E aí eu pergunto, os tributos são todos pagos e declarados no prazo? A declaração de imposto de renda na fonte é feita aí por beneficiário no exterior? A declaração, a escrituração contábil fiscal é feita por país, por natureza e por tipo de pagamento, como manda aí o manual da ECF, que mesmo você pagando no cartão, você deveria classificar a natureza de câmbio e declarar na ECF, você deveria identificar o beneficiário e declarar na DIRF. E vale a mesma coisa para as despesas ali de comércio exterior, lembrando que mesmo para quem paga via agente e acha que por pagar via agente é o agente que tem que fazer, isso foram 400 soluções de consulta no tempo do Siscoserve que esclareceram que na maioria das vezes o agente não atua como prestador nem tomador, mas sim como realmente um intermediário que agencia o negócio no seu papel de agente, afinal, né? Então, as empresas que não controlam essas transações, que é a maioria delas, né, estão aí correndo o risco de não estarem cumprindo as tais das outras obrigações que o governo acha. Eu não sei quem está sendo mais ingênuo, se são as empresas, por acharem que o simples desligamento do Siscoserve acabou com a obrigação de prestar informação, ou o governo que acha, quase que ingenuamente, que as empresas realmente declaram pormenorizadas todas essas transações nas outras obrigações acessórias, porque no câmbio, obviamente, não declaram, porque não fecham o câmbio diretamente, tá bom? Então fica aí o alerta, agora vamos entender melhor tudo isso. Aí eu chamo a atenção de vocês para olharem aqui, por exemplo, para as despesas de frete lançadas pelas empresas. Eu quero chamar a atenção aqui, por exemplo, para o ano de 2017 e para o ano de 2019. O 2019 teve 4 bilhões 391 milhões de dólares informados em todos os modais aéreo, marítimo, rodoviário, todas as despesas de frete, né, das empresas. 100% das empresas que fecham câmbio declararam no Banco Central. Quem quiser pegar aqui já com o dado de 2020 vai estar aqui nesse link, tá? Somando tudo que todo mundo fechou câmbio pelas vias oficiais, deu 4 bilhões e 300 milhões de dólares. Agora, se a gente somar tudo que as empresas declararam de frete no último ano cheio do Siscoserve, 2019, deu 9 bilhões e 600 milhões de dólares, quase 9,700, tá? Ou quase 10 bilhões de dólares, frente a 4,3 bilhões de dólares no câmbio. Uma diferença gigantesca, né? Flagrante, de mais de 5 bilhões de dólares. E tem um agravante nessa falha, né?
E aí, assim, os dados do Bacen estavam de um lado, os dados do Siscoserv, que era Csex mais Receita, de outro lado, e nunca houve cruzamento ou um compartilhamento muito efetivo. E o que eu quero chamar a atenção agora, vou ler daqui a pouco para vocês, é que a medida provisória de março de 2021, 1040, oficializa o compartilhamento de dados de câmbio e de outras obrigações acessórias para com outros órgãos de governo e de outros órgãos de governo para com a Secretaria de Assuntos Internacionais, né? O que pode acontecer? O Banco Central já há algum tempo, há pouco tempo, compartilha os dados de câmbio com a Receita. Só que vejam, esse buraco flagrante ele vai ficar escancarado, né? Então vejam, o que agrava esse número? No câmbio, os dados do Banco Central são de 100% do mercado. 100% do mercado fechando o câmbio deu 4 bilhões e 300. 23% das empresas declarando Siscoserv deu quase 10 bilhões. Por que 23%? Porque no ano de 2019 foram 41 mil importadores de mercadoria, né? Talvez alguns realmente não tivessem nada a declarar, mas a maioria absoluta seria obrigado a declarar, então tinha muita inadimplência. Vejam aqui que o Siscoserv vinha crescendo a uma razão de 14%, 15% ao ano, então todo ano aumentava a quantidade de empresas que passavam a declarar o serviço de transporte, né, capítulos 105 e 106 lá da ANBS no Siscoserv. Então todo ano aumentava o número de empresas até 2020 que acabou, né? Então mesmo aumentando o número de empresas todo ano, né, o Siscoserv continuava, né, tendo uma diferença cada vez maior confrontado aí com os dados de câmbio. Então vejam, de 41 mil empresas potencialmente obrigados a declarar Siscoserv, 9.600 apenas, 23%, efetivamente declararam. A soma dos registros dessas empresas dava pelo menos 9 bilhões e 600 milhões, uma diferença de 5 bilhões. E agora sai de cena o Siscoserv e o governo vai pegar dos dados de câmbio. Só que aí o governo vai descobrir que frete, por exemplo, e outros serviços lá, por exemplo, tecnologia, não são pagos via câmbio. Serviços de tecnologia são pagos lá via cartão, serviços de frete são pagos via agentes, via terceiros, né? Então se não vai estar no câmbio, vai estar em outras obrigações acessórias, certo? Errado. Por quê? Porque mesmo esses 23% de empresas que declaravam frete no Siscoserv, não declarava esse frete e não declara até hoje nas tais das outras obrigações acessórias, principalmente na DIRF e na ECF, tá? Os motivos, né, de não ter essa informação ou dessa discrepância. A maioria das empresas importadoras e exportadoras não paga seus fretes via câmbio, paga em reais no Brasil através de agentes, intermediários, às vezes é o despachante paga para o transportador, às vezes é o agente paga para o transportador, né? E muitas vezes esses intermediários não remetem os valores integralmente para o exterior, fazendo um split de pagamentos ainda em solo brasileiro. Não que não possa, que o agente ou que o intermediário não pudesse fazer esse split, mas tem um jeito certo de fazer de acordo com as normas cambiais. O problema é que as normas cambiais normalmente não são observadas, para falar bonito, né? E isso expõe tanto o agente que está pegando o dinheiro do importador, exportador para pagar, quanto principalmente da fonte pagadora efetiva, que é o importador e exportador. Isso afeta o valor das remessas, sujeito à retenção de imposto de renda na fonte. E é obviamente que isso afeta a outra obrigação acessória, que é a DIRF, a Declaração de Imposto de Renda na Fonte, onde as empresas devem declarar os valores de fretes pagos, mesmo que não tenha havido retenção, mesmo que informe lá o campinho, redução a zero, porque eu tenho direito na lei e tal de reduzir a zero o imposto de renda sobre o frete, né? Somente nos casos de paraíso fiscal é que não há redução a zero, e aí deveria sim haver a retenção. Aí no curso lá, gente, agora não vou entrar muito em detalhe, no curso eu mostro a telinha lá da DIRF, onde é que lança o valor do IR zerado, onde é que informa que o IR é zerado, onde é que informa que é paraíso fiscal, onde é que lança o valor do imposto. Isso aí para quem quiser ver no curso aí com mais detalhes. Então vamos lá, vamos entender agora essa alteração aí no Siscoserv. Então vamos entender aqui quais aspectos legais já foram alterados, né? Então já haviam sido alteradas as portarias, as instruções normativas, portaria do próprio antigo MIDIC, portarias conjuntas com a Receita, já teve decreto, agora a Lei 2.546 foi alterada. Então
podemos dizer que já está consolidada de uma vez por todas a finalização, a desativação do SISCOSERV. Primeiro teve a suspensão de prazo lá em julho do ano passado, depois o desligamento do sistema, né? Depois uma notícia anunciando que ele não seria mais religado, né? E depois lá em outubro a revogação de todos os atos normativos e a previsão de que a lei seria alterada. Então agora essa medida provisória alterou a lei e colocou aí uma pá de cal enterrando definitivamente a obrigação de declarar as transações com o exterior naquele site, naquele sistema lá chamado SISCOSERV. Mas esta lei trouxe consigo a oficialização do compartilhamento de dados pela Secretaria de Assuntos Internacionais, SESEX, etc., para fins estatísticos e também para fins de fiscalização, claro. Então, a gente vai falar aqui hoje também sobre quem realmente não precisa mais se preocupar com nada, né? Tem quem não precisa se preocupar com nada, tem quem ainda tem que se preocupar com tudo e quem tem que se preocupar com alguma coisa. Existe uma diferença de quem vende, exporta serviço versus quem adquire e importa serviços, né? Principalmente na aquisição de serviço tem essa diferença entre quem paga diretamente para o exterior ou quem paga indiretamente, como a gente já falou antes, né? Cartão de crédito, agentes, terceiros envolvidos no processo de pagamento, né? Também tem uma diferença entre pagamentos que são tributados e pagamentos que têm tributação isenta ou reduzida. Então, eu chamo aí uma atenção redobrada, principalmente para as operações com isenção ou redução de IR, como frete, feiras, comissão de agente, despesas no exterior. Esses normalmente são objeto de mais cuidado do fisco, né, vamos dizer assim. Também vamos falar sobre os níveis de necessidade de alerta com as informações e documentos, né? Quem que certamente precisará continuar declarando suas operações, né? Quem tem aí pagamentos de câmbio, quem tem pagamentos via cartão com o exterior e quem tem pagamentos via terceiros com o exterior, certamente vai continuar declarando suas operações ou vai precisar se alertar para começar a declarar nessas outras obrigações onde hoje não declara, né? Também vai ter quem provavelmente precisará entregar algo a mais num futuro próximo, principalmente com relação a essas feiras, comissão de agentes, despesas do exterior, que são essas remessas com redução a zero de imposto de renda, tá? Principalmente essas. E quem provavelmente não precisa entregar nada adicional no futuro próximo é quem só exporta de repente serviço e já cumpre com as suas declarações todas, com a ECF, por exemplo, ou para quem importa serviço e paga tudo via câmbio e já declara tudo, tanto lá no Sisbacen quanto na DIRF, na ECF e nas outras obrigações acessórias. Aí esses não precisam se preocupar, mas normalmente são a minoria. E uma dica também para as empresas que criaram áreas, sistemas e processos para apurar os dados a serem declarados no SISCOSERV. Não percam, né, esse hábito, esse compliance que normalmente foi melhorado, pedindo nota, tendo um cuidado maior para classificar essas transações. Não percam, né, essa melhoria de processo que foi feita. Por quê? Porque primeiro, antes de desligar tudo, algumas empresas já desligaram tudo, mas enfim, antes de jogar tudo fora, vale lembrar que o SISCOSERV não era uma ilha, que existem outras obrigações onde o governo vai buscar esses dados agora, e se a empresa ainda não declara essas transações nas tais das obrigações, DIRF, ECF, por exemplo, vale a pena pegar esses dados e começar a informar nestas obrigações. E também fica o alerta de que num futuro, não sei dizer daqui quanto tempo, deve vir aí a nota fiscal de serviço eletrônica que vai trazer consigo alguns dos campos que já existem na DIRF, por exemplo, como o NIF, e campos que tinha no SISCOSERV como a NBS, país lá do fornecedor, do cliente, etc. Então, na prática, o que a gente fez aqui na WTM foi, nós alteramos pouco o nosso sistema, né, o sistema que os nossos clientes utilizam, o sistema que os nossos colaboradores já utilizavam, nós mantivemos o NBS, não é mais obrigatório, mas a gente manteve para não perder o hábito de classificar serviço na NBS, para estarmos preparados para quando surgir nota ou outras obrigações que tenham a NBS, e criamos campos próprios para a DIRF e para a ECF para gerar também arquivos para essas declarações, ok? Vamos lá então. Em 17 de agosto do ano passado, entendendo rapidinho a história, o que aconteceu na história, né? Em 17 de agosto de 2020, o governo anunciou pela primeira vez oficialmente o desligamento definitivo do SISCOSERV. E já naquela data avisou
que a captação de dados para fins estatísticos e fiscalização seria baseado em dados que já são atualmente apresentados ao governo, como o câmbio e outras obrigações acessórias. Quem quiser lembrar disso, né, a gente fez um vídeo publicado ali em 31 de agosto sobre como a WTM estava orientando os seus clientes sobre o fim do Siscoserv e como proceder, né, como as empresas deveriam proceder. Então tá aqui o vídeo, só dá um clique, ou quem quiser ver lá no nosso canal, né? Repito, esse material tá ali na descrição do vídeo, quem quiser pode baixá-lo, né? Depois, em 21 de outubro, alguns meses depois, de 2020 ainda, as normas do Siscoserv infralegais, por isso, infralegais, porque ainda faltava a alteração legal que agora aconteceu, mas em 21 de outubro de 2020 foi revogado toda a base normativa do Siscoserv foi revogada e de novo o Ministério da Economia anunciou, olha, não haverá prejuízo às ações de estatística e fiscalização tributária que seguirão sendo promovidas com base nos dados já apresentados ao governo federal por meio de câmbio e de outras obrigações acessórias. Então vejam que o governo vem batendo nessa tecla de que ele não abandonou, a Receita não abandonou completamente os dados sobre serviços com o exterior. Ela aceitou abandonar uma obrigação acessória de declarar, que é o sistema lá Siscoserv, né? Aí veio aqui a portaria conjunta, a gente estudou ela, e aí no mesmo dia, se não me engano, 21 de outubro, né, a gente publicou aqui um vídeo sobre a revogação dessas portarias, quem podia ficar tranquilo, quem precisava ficar atento. Então quem quiser também vai lá no nosso canal do YouTube ou baixa esse material aqui e assiste esse vídeo, tá bom? E agora, no Diário Oficial da União de 30 de março de 2021, foi publicada a medida provisória 1040. Vou tomar tanto tempo aqui, vamos acelerar um pouco nesse nosso encontro. Então vamos lá. Considerando esses 8 anos aí, né, de Siscoserv, tá? Tudo que nós aqui da WTM aprendemos atendendo acho que mais de 4.200, 4.300 empresas. Considerando o que as próprias empresas aprenderam e principalmente o que a Receita Federal aprendeu nesses 8 anos de Siscoserv, nós convidamos todos a observarem as nossas recomendações aqui a seguir. Então vamos lá, entendendo primeiro o que deixa de existir e o que se mantém, né? O Siscoserv tinha sido criado lá no tempo do MIDIC, mas já estava na Secretaria de Comércio e Serviços, mas já estava debaixo agora, por último, da SESEX, né? Para promover estatística de serviços. A Receita Federal esteve do começo ao fim no Siscoserv e ela estava mais focada no registro do pagamento, no caso de aquisição do serviço, e no registro de faturamento no caso de vendas. E por que o foco da Receita era já no Siscoserv, no pagamento de serviços ou no faturamento de serviços, né? Bem simples, gente, porque se deixa de existir o Siscoserv, continuam existindo os fatos geradores, vamos dizer assim, dos tributos devidos na importação de serviço ou na exportação de serviço, tá? Normalmente, por que a Receita pediu o registro de pagamento, né? Porque normalmente é ali muito próximo ao pagamento que são devidos os tributos. E os pagamentos, os meios mais comuns são cartão de crédito, câmbio, e também tem os casos em que os pagamentos são feitos via TED no Brasil para entregar os valores para um terceiro, que é um agente ou um intermediário que vai efetivamente pagar por esse serviço. O mais comum deles é frete, mas são vários, como eu já disse, os casos, né, de aplicação. E aí, com base nesses pagamentos, eram devidos ou são devidos tributos. São 6 os tributos devidos, né, normalmente, até 6. Eu coloquei aqui 5 porque no caso de cartão de crédito, o IOF já é cobrado pela operadora do cartão, pelo banco, e os outros 5 quem tem que cuidar é o importador de serviço, IR, CID, PIS, COFINS, CID e ISS. Tá? Então é a empresa que tem que emitir as DARFs e pagar os tributos federais, bem como o municipal. Já no caso do câmbio, eu coloquei aqui que são 4, porque o banco cuida de 2, o IOF e o imposto de renda. Quando é câmbio, o banco é solidariamente responsável, ele é responsável tributário pelo recolhimento do imposto de renda. Por isso que os bancos estão cada vez mais chatos, entre aspas, nas remessas de serviço para o exterior, porque é para ele que aponta também o risco
desse imposto, né, do imposto de renda, e é por isso que, na dúvida, os bancos acabam, mesmo que não queiram, fazendo as empresas pagarem mais imposto de renda do que o devido, bancos e corretoras, porque se as empresas pagarem menos e houver multa, o banco e a corretora vai ser multado também. Então, por isso que eu disse antes que é difícil uma empresa pagar imposto certo no serviço, porque se há dúvida, ela acaba pagando mais. Só que o que o banco não sabe, a corretora não sabe, nem quer saber, porque não é seu foco, é que os outros 4 tributos também ficam mais caros se o imposto de renda no câmbio foi pago a maior, porque aí ele aumenta o valor da base tributável e todos os demais tributos em cascata são aumentados também, ok? E já nos tributos ali dos pagamentos via terceiros, via TED, pelo menos o IR deveria ser observado e o ISS também na maioria dos casos, tá? E além dos tributos, né, já havia as outras declarações que são, na maioria delas, anteriores ainda ao Siscoserv. O Siscoserv servia para a Receita fazer o que a gente chama no Excel de PROC-V, né, o cruzamento de dados. Mas essas outras obrigações, como declaração de imposto de renda na fonte, é super antigo, ECF também, né, os bancos e operadoras declaram a DECRED para todo mundo que gasta aí corporativo mais de 120 mil ano no cartão de crédito e mais de 60 mil na pessoa física. Então o banco, a operadora de cartão já declara, né? E aí se isso não dá match lá com o que as empresas declaram, pode ficar exposta essa operação. No caso do câmbio também, né? Os bancos registram na hora lá no Sisbacen, tanto o valor da remessa, né, quanto o valor do IR, e a Receita hoje recebe esse dado compartilhado. E aí também são, óbvio, devidos tributos dessas operações. E no caso dos pagamentos via TED também são passíveis de declaração na DIRF e na ECF. E os casos de venda, né, e de faturamento são de registro obrigatório na ECF como receitas oriundas do exterior, tá bom? Então, isso tudo aqui de baixo não deixa de existir só porque uma declaração obrigação acessória lá em cima deixou de existir, tá, gente? Então, parece que acabou, que o governo não quer mais tributo, que a Receita não quer mais tributo, não quer mais declaração de obrigação acessória com relação aos pagamentos e recebimentos por serviços do exterior. Não caiam nessa armadilha aí de interpretação, tá bom? E por que que a Receita, né, aceitou não receber mais os dados do Siscoserv e o próprio, como é que a CSEX, a CECINT vão fazer estatística agora sem o Siscoserv? Vejam que não muda tanto assim, né, gente? O Siscoserv sai de cena, né? Mas o que tinha de dados sobre as empresas no Siscoserv? Tinha nome, NIF, endereço, país e vínculo. Vejam que na DIRF também nós temos nome, NIF, endereço, país e vínculo. São os mesmos dados, exatamente os mesmos dados que tinha num sistema tem no outro. Onde que há perda de qualidade dos dados? Na operação. O Siscoserv era mais detalhado, né? O Siscoserv tinha NBS, moedas, datas e até país da prestação do serviço. Então esses dados, sim, esses são perdidos para fins estatísticos, mas para fins de tributação eles não fazem tanta diferença. A Receita nem queria saber muito disso, ela queria era os dados do pagamento. E aí tem um agravante, né? No Siscoserv só tinha número do documento, data e valor no pagamento. Já na DIRF, além desses dados, né, nós temos o valor do imposto retido. Depois eu vou mostrar rapidamente a telinha, né? Acho que está aqui nessa apresentação. Se tiver, eu mostro para vocês, tá? Então, vejam que o risco com a DIRF é maior, né? A exposição é maior, porque o Siscoserv nem tinha valor de imposto. Na DIRF tem. E na ECF não tem os dados, né, de beneficiário, de fonte lá do rendimento. Os dados são mais somarizados aí por país, por tipo de operação, se é pagamento ou recebimento, a forma, se é cartão, câmbio, reais aqui no Brasil, etc., né? E é consolidado aí o período inteiro, então é muito mais resumido o dado aí da ECF do que o dado da DIRF, por exemplo. E no futuro, não sei quando, né, pode vir aí a nota fiscal eletrônica de serviço, essa com nome, NIF, endereço e país, essa também com dados da NBS, né?
a alíquota, valor, código de tributação, etc. Dados do intermediário, que me chamou bastante atenção aí na nota fiscal. E aí sim, no caso da nota fiscal de serviços, os dados pormenorizados aí por tributo. Lembrando que já existe nota fiscal, obviamente, no caso da venda do serviço, mas ainda não existe, pelo menos no âmbito nacional, algumas prefeituras têm, mas nacionalmente não, a nota fiscal de entrada de serviços, como tem na mercadoria, né? Uma empresa importa a mercadoria e faz nota fiscal de entrada. A Receita provavelmente vai criar a nota fiscal de entrada, de aquisição de serviço, e aí as empresas que compraram de fora, quando o fornecedor, óbvio, não tem como fazer nota no Brasil, a empresa importadora de serviço vai fazer a nota e vai assumir os tributos daquele pagamento para o exterior, tá bom? E aí vamos lá então. O que não muda na sua empresa? O que não muda é que vocês, né, sua empresa, nossa empresa, vão continuar contratando, pagando, faturando e recebendo de empresas do exterior por serviços de tecnologia, consultoria, treinamento, serviços puros diversos, né, que as empresas podem contratar, pagar ou faturar e receber de fora. Já com relação à exportação e importação de mercadoria, as empresas vão continuar pagando frete e os serviços conexos aí do frete via remessa de câmbio, via despachantes e agentes domiciliados no Brasil, né, ou ainda via conta no exterior, que eu nem falei aqui, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar aqui um desenho dessas transações de frete, porque às vezes as empresas não entendem, né? Elas acham que pagam tudo para o despachante e o despachante tem que cuidar de tudo. Eu vou explodir um pouquinho esse pagamento aqui para a gente entender melhor. Mas antes vamos falar de pagamentos, por exemplo, de serviços, né? Deixa eu me puxar para um cantinho aqui. Pagamentos de tecnologia importada, por exemplo, eu já mostrei antes lá detalhes no cartão de crédito, né? Hoje é comum marketing, TI, os próprios diretores das empresas pegarem um cartão e pagarem SaaS, aplicativos, nuvem e serviços recorrentes ou eventuais aí no cartão de crédito. E qual que é o problema, né, com isso? O problema é que isso tem um custo financeiro, normalmente pagar no cartão custa mais de 10% mais caro por conta do IOF, por conta do spread. E o segundo problema é o custo ou, pior ainda, o passivo tributário dessa importação de serviços, né? E além do custo ou do passivo tributário, existe um trabalho para monitorar as transações do cartão, para pagar em dia todos os tributos e para declarar corretamente na DIRF, na SF, na DCTF, que não está aqui também, né? E se a gente não declarar e não pagar, pode custar ainda mais caro caso a gente ignore esses tributos e declarações, né? Já o custo tributário, né? Por que ele pode sair 40% aí pelo menos mais caro, né? Devido aí à retenção de IR na fonte, se torna obrigatória a declaração na DIRF para todos os tipos de empresa, inclusive do Simples. O Sescoserv não abrangia empresas do Simples, a DIRF envolve também empresas do Simples, né? Elas não estão dispensadas de declaração, tá? Acho que na SF sim, tá? E aí, caso não faça, né, a declaração, já tem aí prevista a multa de 2% ao mês até o limite de 20% por não declarar o imposto pago. Então, mesmo que a empresa pague aqueles 40% de tributo, mas ou se omita, né, omita a declaração, ela ainda assim pode pagar multa por não ter declarado o imposto que ela recolheu. Aí quem quiser ver aqui no Portal Contábeis tem essa notícia, né, de um julgado recente aí do STF que julgou procedente e constitucional a aplicação de multa de 20% para uma empresa que pagou o tributo, mas atrasou, declarou também, mas atrasou a declaração, né? E também tem aqui uma matéria sobre uma iniciativa da Receita de criar agora malha fiscal com base em cruzamento de dados de cartão de crédito e outras aí das empresas, e devem ser feitas novas malhas fiscais da Receita, tá? Quem quiser ver essa apresentação completa, tá, gente, do imposto aqui, do cartão, do câmbio, etc., basta clicar aqui nesse link, nessa apresentação que vai estar disponível aqui na descrição do vídeo, tá? Clica aqui, vocês vão ver essa apresentação completa. Agora, deixa eu ir para os dados para um cenário de importação de mercadoria, tá? As empresas que importam e exportam estão acostumadas a receber prestações de conta como essa aqui, com malha mercante, frete, reembolso de despesas, armazenagem, etc. Aqui, né? Tem aqui pagamentos de courier, taxas de porto, etc. Né? Então, aqui conhecimento de transporte também a galera está acostumada a ver, né? A receber documentos como esse aqui, certo? E aí eu quero chamar a atenção para o seguinte.
Que muito se falou durante o Ciscoserve, né, a vigência dele, dos incoterms, do impacto nos incoterms sobre a necessidade ou não de lançamento do serviço de frete no Ciscoserve. E não é que esteja errada essa análise, mas eu vou explicar de um jeito melhor para as pessoas e empresas a entenderem. Deixa eu me tirar dessa tela agora para todo mundo visualizar o que está na tela, tá? Então vamos lá. Eu brinco que não importa, né, se você exporta ou se você importa porto a porto ou porta a porta, né? Olha que bonitinho. Na verdade, gente, o que importa é se teve alguma despesa de comércio exterior, de serviço pago pela sua empresa, porque a mercadoria, sim, essa não se confunde com nenhuma obrigação acessória de serviço, né? A mercadoria é uma coisa, mas agora, para trazer a mercadoria de uma porta, de um porto, de outro porto até outra porta, né? Tudo o que acontece no meio do caminho, a gente concorda, eu acredito que é serviço, certo? Você pode coletar mercadoria ex-works lá na porta do exportador e trazer até a sua casa, ou você pode pegar num porto, etc. Enfim. Só que, independentemente do Incoterm, é raro, é muito raro, que aconteça um processo de importação ou exportação de mercadorias sem que nenhum serviço seja contratado e pago pela sua empresa, né? E tanto no Scoserve quanto na DIRF, na ECF ou qualquer outra obrigação acessória, o que a gente tem que saber antes de declarar é para quem a gente está pagando essa despesa, tá? Agora eu vou voltar aqui para não que seja grande coisa me enxergar, mas só porque eu gosto de me expressar aqui, parece que eu fico mudo, né? Senão não aparecem os meus braços aqui falando. Então o importante é o seguinte, em todos os casos de despesa, a gente tem que saber basicamente se o pagamento foi para um fornecedor internacional ou se foi para um fornecedor nacional, ok? Então vejam bem esse slide aqui, né? O que acontece na prática? As empresas pagam 10 mil, 5 mil, 50 mil, 100 mil, sei lá quantos mil reais por um processo de importação ou exportação. Normalmente isso é feito até às vezes antecipado, é um numerário que um despachante calcula as despesas e diz, olha, vai custar isso, 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 isso. A empresa adianta ou reembolsa e o despachante pega o dinheiro e faz o split, né, daquele pagamento, sai pagando porto, terminal, transportador, agente, etc. Perfeito? Então, assim, para fins de cumprimento de obrigações acessórias, independente se o nome dela é Siscoserve, DIRF, nota fiscal ou qualquer outra obrigação acessória, a gente tem que saber antes para quem estamos pagando. E lembra lá nos primeiros slides, quando eu perguntei quem que separa esses pagamentos por recebedor final? Sabe o que a maioria das empresas fazem no seu sistema corporativo, no seu ERP? Cadastram o despachante como o fornecedor, recebedor de todo aquele dinheiro, quando na prática não é. O despachante é recebedor e prestador do serviço que ele fatura, como honorário, desembaraço, ele dá uma notinha fiscal do serviço dele, que é um valor bem pequeno, normalmente frente ao todo o processo de desembaraço, vamos dizer assim, da mercadoria, todos os gastos necessários, entendido? Então vamos lá, se você pagou lá 30 mil reais num processo de Import Expo para liberar a sua mercadoria, você entregou 30 mil para o despachante pagar quem quer que seja, entenda primeiro que o despachante é um prestador de serviço seu, com procuração da sua empresa para atuar em nome do CNPJ da empresa. A procuração é para o CPF do despachante, não é nem para o CNPJ da comissária de despachos, perfeito? Então ele é um procurador da empresa que pega esses 30 mil para pagar todas as despesas, inclusive a dele próprio ou da comissária na qual ele trabalha, né? Então vamos imaginar hipoteticamente que 10 mil esse prestador de serviço que atua em seu nome pegou para pagar em seu nome um serviço chamado de transporte internacional. E aí ele recebeu um documento, normalmente em moeda estrangeira, um BL, um AWB, um CRT, né? Emitido normalmente por um transportador domiciliado no exterior, né? Normalmente em moeda estrangeira, mas vamos supor que feita a conversão da moeda estrangeira para reais, deu 10 mil reais. Então 10 mil reais estão aqui na nossa coluna da esquerda minha aqui pelo menos, né? A esquerda aí da sua tela também. 10 mil reais está ok. Nós temos um documento, que é um documento fiscal válido, chamado conhecimento de transporte, que tem o equivalente a 10 mil reais. Então 10 mil está redondo. Antes a gente declarava esses 10 mil aí no Siscoserve. O Siscoserve não existe mais.
mas nós também temos que declarar esse mesmo 10 mil na DIRF e na ECF, ainda que tenha havido um terceiro, um intermediário que pegou o dinheiro da mão de um e entregou o dinheiro na mão do outro. Então, o agente ou o despachante pega da mão do importador ou exportador e entrega, ou deveria entregar integralmente para o efetivo beneficiário, prestador do serviço, né? Destinatário desse rendimento pago por intermédio de alguém, tá bom? O importante é que no fim da linha aqui tem, eu brinco que o olho que tudo vê ou tudo quer ver, que é o olho da Receita, que vai coletar tudo isso e agora, não tendo mais Scoserv, vai compartilhar tudo isso com outros órgãos de governo, né? E aí lá no nosso lado direito aqui, né, aqui desse lado, estou perdido aqui, mas no lado direito da sua tela aí, né? Eu estou gravando isso aqui, gente, já é mais de meia-noite, então me perdoe se eu estou meio lerdo já, tá? Então, o fornecedor nacional de serviços, vamos imaginar que ele também cobrou 10 mil reais. Qual fornecedor nacional? Pode ser um terminal, pode ser um armazém, pode ser uma transportadora, qualquer fornecedor brasileiro que prestou serviço, ou vários fornecedores, eles, por serem domiciliados no Brasil, estão obrigados a emitir nota fiscal do serviço prestado. Se eles emitiram nota tudo certinho, você pagou para eles 10 mil reais com nota, então você tem mais 10 mil redondinho. Então saiu 30 mil do seu caixa para um numerário, para um reembolso, para pagar as despesas, e aí você tem 10 mil, né? 10 mil como BL, ou conhecimento de transporte do exterior, e 10 mil como soma das notas fiscais de prestadores brasileiros. Então, dos seus 30 mil, 20 mil estão redondinhos, estão ok, compliance, show de bola se as notas estiverem bem emitidas e tal, né? E como é que a gente declara, como é que a Receita sabe desses pagamentos? Via XML, hoje a maioria das notas aí já é eletrônica, então as prefeituras já estão integradas, então a Receita já fica sabendo, né, da emissão desse documento, perfeito? Aí, se fosse só isso, estava bom. O problema é que no comércio exterior não, tem muita coisa que não é nem coluna da esquerda nem coluna da direita, né? É coluna do meio, né? São fornecedores que pegam valores das empresas e, ao invés de entregar documento fiscal de empresas do exterior ou documento fiscal, nota fiscal de empresas do Brasil, entregam recibos oficiais, statements, notas de débito sem documento fiscal atrás da nota de débito, ou seja, entregam documentos que não comprovam, que não evidenciam perfeitamente qual é o serviço ou perfeitamente quem é o beneficiário final daquele rendimento. E esse documento coluna do meio vai deixar você e a sua empresa numa enrascada, né? Por enquanto, numa enrascada do ponto de vista fiscal, porque você não vai ter dados precisos para declarar, para cumprir uma obrigação acessória. No dia em que o governo federal, né, que a Receita Federal principalmente, implementar a nota fiscal de serviços eletrônica de aquisição, aí a Receita não vai querer saber se o pato é macho, ela vai querer o ovo, né? Se você tem 10 mil de conhecimento de transporte, 10 mil de nota de brasileiros e você pagou 30 mil, faltam 10 mil de documento fiscal, vai ser bem simples. Você vai assumir esse tributo, vai emitir essa nota fiscal de entrada de serviço e vai pagar os impostos todos. Você não vai querer emitir essa nota e assumir esse tributo porque você já paga para um fornecedor? Bom, então esse fornecedor que recebeu 30 mil da sua mão deveria entregar para você 30 mil em documentos fiscais. Se cada centavo que sai do seu caixa tem uma contrapartida como documento, com documento fiscal válido, tributado, identificando o beneficiário final do rendimento e tributando o rendimento, aí você não precisava estar ouvindo tudo que eu estou falando aqui. Mas se tem 1 centavo que sai do caixa da empresa e não tem destino paradouro correto, né? O limbo não existe. A Receita sabe que o limbo não existe e se ele existe deve estar cheio de dinheiro lá porque tem muita coisa que hoje ainda, infelizmente, vai para o limbo. O que o Siscoserv criou como consequência, né? Que muitas empresas que queriam declarar o Siscoserv acabaram brigando, entre aspas, né, para melhorar a qualidade fiscal dos documentos que vinham nas pastas de comércio exterior, né, nas pastas de comprovação de despesas. E por que eu até agora não falei o principal motivo desse webinar aqui, né, dessa aula bônus? Porque que com a alteração da lei do Siscoserv o problema sai da área de comércio exterior e vai para a área fiscal e contábil.
Bem simples. Porque enquanto havia Ciscoserve, né, havia a chance, o risco, a possibilidade da área fiscal e contábil tentar dividir a responsabilidade dessas operações com a área de comércio exterior, né? Porque o Ciscoserve, Sistema de Comércio Exterior de Serviços, dava para a gente tentar encaixar, ou parte dele tentar encaixar no comércio exterior de mercadorias, né? Agora, pensando em outras obrigações acessórias, pensando na DIRF, na ECF, vai ser muito difícil a área fiscal contábil de alguma empresa conseguir convencer a área de comércio exterior a fazer essa declaração, né? Como que eles nem sabem, não é o foco, não é o local, com certeza não é a área de comércio exterior a área correta para preparar os dados, né, ou para fazer a transmissão, pelo menos, da DIRF e da ECF. Já era difícil convencê-los a ajudar com o Ciscoserve, que era um sistema aí mais ligado ao comércio exterior. Imagina conseguir convencer a área de comércio exterior, a área de suprimentos, no caso de exportação, a área de vendas, né, a cumprir com obrigação acessória, né, de declaração de imposto de renda na fonte, escrituração contábil fiscal. É melhor nem tentar. Agora, eu acho que esse slide aqui deixa super claro, né, gente, que a área de comércio exterior é sim quem contrata as despesas de frete, é quem contrata despachantes, é quem contrata agentes de carga, transportadores, etc. Então, vamos lá, qual é a divisão do trabalho ideal, né? É que a área de comércio exterior contrate prestadores de serviços validados, credenciados, né? E reconhecidos com, tipo aquele do Twitter, aquele azulzinho assim, né? Conta verificada, né? Prestadores verificados, aí, validados pela área fiscal, contábil, tributária da empresa. Se é um contador externo, que tenha uma comunicação aí do contador externo com a área internacional, com o comprador internacional da empresa, para que se tenha um mínimo de exigência de compliance desses prestadores que estão, presta atenção, pegando dinheiro, às vezes valores expressivos, saindo do caixa da empresa via TED, via Pix agora, para o caixa e para a conta bancária nacional de um prestador de serviço que é intermediário, que vai fazer pagamento em nome de terceiros, né? E aí esse intermediário não é obrigado a prestar contas com documentos fiscais válidos para o dono do dinheiro, para a efetiva fonte pagadora, né? Então, assim, não é a área de Comex, com certeza, que tem que preparar arquivos de DIRF, ECF e outras obrigações, transfer pricing, etc. Mas é sim a área de comércio exterior, no caso de frete, e a área de tecnologia, a área de compras, suprimentos, a área de marketing que contrata serviços, aplicativos, software, etc., via cartão de crédito ou via câmbio. Então, a área contratante do serviço, ela tem que ter em mente que comprar serviços de fora do Brasil gera muito mais obrigações principais e acessórias do que comprar serviço de dentro do Brasil. Comprar de dentro do Brasil é uma nota fiscal, é super simples, entrega a nota para a área fiscal contábil, eles não vão incomodar muito, né? Agora, contratar fornecedor de fora, ainda que por intermédio, ou pior ainda, se contratar fornecedor de fora com um intermediário no meio, o risco aumenta exponencialmente. Então é importante que você que contrata serviço exija desse prestador de serviço um mínimo de compliance, de prestar conta com precisão, identificando quem é cada recebedor de cada centavo do dinheiro da sua empresa, tá bom? Isso mexe muito na negociação, isso mexe em, às vezes, negociações que nem todo mundo quer que tenha transparência, né? Por isso que muita gente vibrou quando o Ciscoserve foi desligado, desativado, mas essa galera que vibrou com essa desativação não tinha ideia, né, de que o risco fica ainda maior sem o Ciscoserve, porque, repito, o Ciscoserve não tinha nenhuma integração com sistema nenhum, ele não gerava multa automaticamente, né, ele nem tinha campo de valor de tributo. Essas outras obrigações acessórias, elas geram multa quase que automaticamente, as multas são muito mais consolidadas, a Receita não precisa cruzar dados com outros sistemas, já são cruzamentos que ela já tem automaticamente, né? Então o risco, e aí imagina agora o governo compartilhando esses dados com outros órgãos de governo, como essa eventual falha de compliance não vai ficar escancarada para vários órgãos de governo, o pior deles do ponto de vista do risco, obviamente que a Receita Federal. Então fica a dica, né? Acho que esse conteúdo aqui
Claro que aí lá no curso a gente vai explicar como fazer, como pegar, onde declarar, lá a telinha da DIRF, etc, né? Para para quem pagou o curso, né, e achar ruim que eu estou dando muito dado aqui nesse slide, lá no curso podem ter certeza que tem dados muito mais precisos, já orientando como fazer, com dicas mais precisas para as empresas. Então quem não adquiriu o curso, eu reforço, né? Insisto para que contrate. Não é o foco de vender ou de faturar concurso, pelo contrário, tem cupom de desconto para a maior parte aí dos setores e entidades parceiras nossas, mas é que as empresas realmente fechem essa janela de compliance aí que está bastante escancarada, né? E as empresas estão expostas a riscos. Por quê? Porque as coisas não vão mudar na Receita Federal, né? Para quem exporta, importa serviços puros, tecnologia, a Receita vai continuar exigindo a tributação, né? E declarações comprovando, né? O recolhimento do tributo, se houve, ou a base legal para o não recolhimento, além de detalhes sobre a empresa estrangeira e as operações. Já no caso de importação e exportação de mercadoria, a Receita vai continuar aí, para pagamento de frete e serviços conexos, exigindo a tributação e declarações comprovando o recolhimento do tributo ou a base legal para o não recolhimento, além do beneficiário estrangeiro, código de tributação e valores pagos. Lembrando que lá na telinha da DIRF tem lá, aqui diz, olha, imposto zerado porque eu tenho direito de zerar, ou imposto maior porque eu estou pagando para paraíso fiscal, e a maioria nem observa se o prestador é de paraíso fiscal ou não, e pode gerar um negocinho como esse aqui, uma intimação. Não vou entrar muito no detalhe, lá no curso a gente fala mais, né? Aqui uma intimação da Receita para uma empresa que pagou aqui via agente de carga, a Receita está basicamente intimando, caso tenha sido feito o pagamento através de agente de carga, apresentar cópia do contrato de prestação de serviço com o agente de carga ou cópia do instrumento de procuração outorgado ao agente de carga para ele pagar transporte em nome da empresa, né? E em caso positivo, apresentar o comprovante do recolhimento de imposto de renda efetuado. Caso não tenha sido efetuada a retenção do imposto de renda, justificar a conduta adotada com respectiva base legal. Por que dessa intimação aqui, gente? Porque os fulanos Container Lines e os ciclanos Shipping Company aqui, teoricamente seriam empresas domiciliadas em paraísos fiscais, onde aí, daí não teoricamente, onde certamente seria devido à retenção de IR, tá bom? Então, fica a dica aí para observar com mais carinho, com mais cuidado, né? Essas retenções e principalmente esses documentos de transporte, se são de domiciliado no exterior ou não, tá? Bom, estamos passando de 1 hora de evento aqui, eu vou agilizar, tá? Porque o resto aí sim fica para o curso, senão o pessoal que pagou vai ficar pé da vida aí comigo, né? Mas assim, rapidinho sobre DIRF, tá, gente? Para quem acha que não tem que ser feita a declaração, só olha o manual da DIRF 2020, lá no calendário 2020, tá bem claro que royalties, serviços, assistência técnica e fretes internacionais têm que ser declarados na DIRF, ainda que não tenha havido retenção do imposto, inclusive nos casos de isenção ou alíquota zero, tá? Já falei aqui bastante da DIRF, estão lá, ó, os códigos de royalties, serviço, assistência técnica, o código de frete, o código de direitos lá, outros direitos, né? Tem também os dados lá do tipo de rendimento, tem o dado da forma de tributação, que é o principal e o mais importante deles, né? Se eu tenho que pagar imposto retido aqui porque é alíquota diferenciada, porque é paraíso fiscal, ou se eu não tenho que reter imposto porque a alíquota é zero prevista em lei interna. Então tem o arquivinho aqui, um exemplinho, né, de arquivinho Excel para declarar, e aí toda a base normativa aqui da DIRF. Se alguém tiver alguma dúvida, tem um monte de material aqui para pesquisar, tá, gente? Só baixem esse material aqui na descrição do vídeo, tá? Mais e mais e mais materiais aqui para vocês, tá? Até aí tem empresas grandes aí publicando também nos seus manuais, tal, como fazer. Depois a DIRF talvez migre para dentro da FD Reinf. Aqui tem um pouco mais também sobre ECF. Quem quiser aqui ver, baixa o material, vai ter o tipo de registro, o tipo de pagamento, país, forma de pagamento, natureza de operação e valor a ser declarado. Também tem um manualzinho lá de orientação da ECF. Aqui eu chamo a atenção principalmente para o registro Y520, né? Que tem aqui algumas condições para declaração, mas a maioria absoluta das empresas precisa declarar, tá? E aí tem vários outros blocos, não só o Y520 que eu estou falando, mas outros aí que também é importante dar uma olhadinha. E sobre nota fiscal de serviço eletrônica, né, que eu falei, tem aí a prints aqui do manual, né, da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, né, são os principais e maiores aí municípios, né? Vejam que tem lá a NIF já no manual previsto, código do país, né?
tem lá todos os dados da NBS, né? Também no manualzinho da nota, tá? Tem ali código NBS também previsto nesse manual de nota, então fiquem atentos que em algum momento pode vir à tona dados do intermediário do negócio, tá? Valores aqui, ó, de PIS, COFINS, enfim, outros tributos todos, tá? Então aí fica a dica, né, do porquê, aí agora vocês entendem então porquê que o governo pôde prescindir do Siscoserv, porque boa parte do que tinha no Siscoserv ou já tem, pelo menos parcialmente, nas obrigações acessórias vigentes, que eu repito que as empresas têm negligenciado, ou poderão vir numa nova versão da obrigação aí de emitir notas fiscais. Reitero o convite, né, para o pessoal fazer o curso. Aí no curso a gente explica com bem mais calma toda a mudança da lei, toda a história do triste fim de Policarpo Quaresma, não, triste fim do Siscoserv, como começou, como terminou, por que o governo fez, o que o governo está fazendo, o que o governo vai vir a fazer, outras surpresinhas que podem vir ainda esse ano, porque tinha decreto de 2019 prevendo, não vai dar tempo de falar aqui. Então fica o convite aí para a galera contratar esse curso online para poder, baratinho ali, tá? Menos de R$500 o curso. Se pegar desconto, então pode sair por menos da metade que isso, né? Dependendo do cupom, né? E aí quem quiser sim para um treinamento maior para sua empresa pode contratar aí um treinamento ao vivo com um dos nossos consultores para orientar a sua empresa, tá bom? Então quem quiser conversar com a gente tem aqui o nosso link de WhatsApp, o site da empresa, ou se quiser digitar ali bit.ly/WhatsApp, também vai conversar com os nossos consultores no WhatsApp. Tá bom, gente? Então, passamos aí 1h e 5, 6 minutos juntos, né? Obrigado pela audiência de vocês aí para quem está no YouTube e sigam estudando as outras aulas aí, a galera que está no curso com a gente, tá bom? Obrigado e até o próximo encontro.